Boa tarde, boa noite, bom dia. Eu sou Rafael Santana, sou geógrafo, guia de turismo e moro aqui em Paris faz 2 anos. Fui convidado pelo grupo Lumei, que eu fiz parte durante 2 anos, da UERJ, né, um grupo de pesquisa da UERJ, sobre bairros. Então, La Défense, onde que eu tô agora, é um bairro onde que divide a administração com 3 outras cidades. Você tem Putu, Courbevoie e Nanterre, né? Que tem até a faculdade muito famosa, Nanterre, onde saiu vários movimentos aí interessantes, como o Maio de 68. Saiu grande geógrafo de lá também. Bem, parênteses aí. Essas 3 cidades, mais Paris, né? Então esse é o maior centro comercial, que eles chamam de business center da Europa, reúne o maior número de escritórios e metros quadrados destinado a business. É um bairro totalmente novo, totalmente criado artificialmente, né? O que é artificial, o que não é artificial. Mas enfim, ele foi construído do zero em 1950, né? Ele começou a obra em 1950. É uma dala, como eles se chamam, como se tivesse uma estrutura, né? Um dique gigante de concreto armado. A gente está falando dos anos 50, 60. Então, concreto armado a rodo no mundo. E eles constroem torres imensas. Até hoje tem torres sendo construídas, né? A maior torre residencial da Europa durante muito tempo foi uma torre, a Torre 2000, que é aqui do bairro de La Défense. É marcado pelo monumento que é o Arco de La Défense, que faz um eixo direto com o Arco do Triunfo, marcando esse eixo leste-oeste. Isso é muito importante pra gente aqui. A gente vai fazer essa travessia leste-oeste parisiense, né, que eles chamam de linha, o eixo histórico, onde você vai ter os principais monumentos e tal. É uma cidade muito rica, né, em patrimônio público, né, então vai ter em todo lugar. Mas essa linha é um traçado urbano importante para a cidade, né, eles chamam de um eixo histórico, tá? E esse eixo ele vai cortar Paris no meio, nessa cidade rádio expansiva que a gente já falou, até Place de la Concorde, que é onde tem o obelisco egípcio. A gente vai ver também aqui nas fotos, tá? Um obelisco lindo, que veio do Egito, vai, vamos botar assim. Foi pego emprestado. Enfim, Paris é muita história, gente. É 2000 anos de história registrada, muito bem registrada. Então, desde quando o Império Romano entrou aqui e invadiu e dominou a tribo Paris e tal. Paris chamava Lutécia. Enfim, é muita informação, muita informação, não tenho pretensão nenhuma de falar de tudo que é possível falar de Paris em um vídeo de não sei quantos minutos. Então a gente vai fazer outros desdobramentos. Nesse vídeo, a gente vai focalizar nesse eixo leste-oeste. Então o Arco de La Défense, quando você está nele, você vai ver o Arco do Triunfo e se você enxergar bem, você vai ver no meio o obelisco. Né? E a mesma coisa. E uma vez que você está em frente à pirâmide do Louvre, tem um leve desvio, mas ainda tem uma direção, né? um norte que é um leste, que é La Défense. Tá? Esse bairro ele é o 21º. São 20 bairros em Paris, que chamam de arrondissement. São bairros que alguns deles... eu acho que essa parte é legal, né? Já que a gente fala de bairros. Aqui em Paris fala muito assim, eu sou do 10e, eu sou do 10º bairro, eu sou do 9e, eu sou do 20e, que é 20º bairro. E quando você chega aqui, você não faz muita ideia do que isso significa, né? Da semântica disso, sabe? Legal. Acho que se você chegar pra alguém que nunca foi no Rio e falar, moro no Leblon, ou que não tem ideia do que é o Rio, pessoal, tá. Mas a gente sabe que por trás tem, Leblon, e aí você vai lembrar talvez de valores, vão ter memórias afetivas. Se você falar, sei lá, venho de Santa Teresa, vai vir no imaginário, ou venho de Bangu, ou Caxias. Caxias é outra cidade. Você vai ter ideias, né? Imagens que vão vir na sua cabeça. Aqui é a mesma coisa. Alguns bairros as pessoas se referem por nomes antigos desses bairros, que alguns bairros eram cidades antes.
Outros bairros são chamados pelo número mesmo. Tipo, 16 a galera chama de 16 e tá muito bem assim. Agora, Montmartre, ninguém fala muito o número do arrondissement onde que ele tá. A não ser que você precise mandar um correio. Mas se não, as pessoas falam, moro em Montmartre. Ou então Belleville também, as pessoas falam, moro em Belleville. As pessoas. Até porque Belleville divide alguns arrondissements, alguns distritos, né, alguns bairros numerados assim. Paris, ele vai ter uma forma de caracol, uma formazinha de caracol, onde vão ter os bairros. Deve estar rolando uma foto em algum lugar de um caracolzinho com numerozinhos, que eu vou achar bonitinho no Google. E lá você vai ter o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, até o 20º arrondissement. Voltando para La Défense, que é o bairro onde eu tô, ele é o 21º, porque ele não existia antes, ele existe agora a partir dos anos 50, né, quando ele começou a ser construído, mas ele deu um boom mesmo nos anos 70, né? E não parou mais, sempre obras de renovação, de ampliação e tal. Você não vê carro porque tá todas as vias estão enterradas. Então você tem uma gare, que é a gare de La Défense, onde você tem um trem para boa parte da região, toda Île-de-France, que seria o estado. Île-de-France seria o estado. E Paris, como fosse o Rio, né? Estado do Rio de Janeiro, Île-de-France, e Paris, Rio. Mal comparando assim, tá? E Paris tem 10 a 12 quilômetros, né? Como a gente já falou, de um ponto a outro. Importante dizer também que em Paris é proibido construir mais prédios maiores que 25 metros. Então, La Défense também surge para suprir essa necessidade de construir grandes torres. Então, fora de Paris, você pode chegar até 37 metros de altura, permitindo construir torres maiores. Então, agora a gente tem Paris destacado no mapa, dentro de Île-de-France. Em laranja, você tem os departamentos responsáveis pelas cidades que estão em volta de Paris, né? Então, lá elas vão se chamar Saint-Denis, Hauts-de-Seine e Val-de-Marne. Em volta dessa pequena coroa, você tem a grande coroa, onde você tem 4 regiões administrativas: Val d'Oise, Yvelines, Essonne e Seine-et-Marne. Marne é um dos rios que também passam perto de Paris. Paris representa menos de 3% do território nacional, mas tem 19% da população do país. Então imagina, é uma cidade muito populosa. Então, Paris entre muros, né, como se diz, é esse Paris de 105 quilômetros quadrados que estão dentro do arco rodoviário, que se chama o périphérique, que seria a última barreira aí a ser transposta, né? Essa linha representada por essa linha amarela que a gente está vendo no mapa. Essa cidade radioexpansiva, ela vai tendo várias muralhas que vão sendo superadas ao longo do tempo, né? Vão sendo transpostas, e hoje em dia restando esse grande arco rodoviário que divide Paris da sua coroa mais próxima, onde tem as cidades que sofrem influência de Paris, que estão sendo chamadas hoje em dia de a Grande Paris. Aqui Paris com o 21º bairro ali representado, né? Que é uma tendência de crescimento da cidade nessa direção, onde tem o bairro de La Défense. Aqui nesse quadro comparativo você vê Paris com as grandes cidades aqui da Europa. Ela é 15 vezes menor do que Londres, por exemplo. É uma cidade muito densa. E no meio dessa densidade toda, para a galera respirar, a gente vai ter aí Vincennes de um lado, do lado direito da tela, e Bois de Boulogne do lado esquerdo da tela, os dois grandes parques de Paris. A gente vai partir das proximidades de Bois de Boulogne. Agora a travessia em si, leste-oeste, saindo de La Défense e indo para a Gare de Lyon, cruzando todo esse eixo histórico central de Paris. Lá a gente ainda está em La Défense, essa gare gigante, onde tem trem, ônibus, estação de metrô. É uma gare bem importante, uma estação bem importante. Aqui a gente está no Arco do Triunfo, bem rápido, 4 km e pouco, quase 5 na verdade. Agora a gente está em Concorde, já pleno centro de Paris, já
É um ponto bem importante da Igreja de Madeleine. Aqui são 4 vias, 2 de ida e 2 de volta, voltado totalmente para bicicleta. Bem, Louvre dispensa apresentações. E faz uma linha direta entre o Louvre e todos esses monumentos até o Arco de La Défense. Imagina, aqui Comuna de Paris, né, que a gente está comemorando agora, a gente passou aí do segundo centenário aí, 150 anos de Comuna de Paris, se não me engano. E agora Gare de Lyon. Gare de Lyon, que fica a leste de onde a gente estava. A gente levou 50 minutos, 13 quilômetros. O que seria da Ansiada de Botafogo até o Leblon. E aí acabou Paris já. A gente na volta passa por alguns monumentos como Notre Dame, que acabou de passar, a Torre Eiffel. A gente vai passar por um parque que é muito importante, é um dos pulmões de Paris, junto com Vincennes. Tá aí. De um lado é Paris, e do outro lado já é outra cidade que se chama Puteaux. E lá é a sede administrativa da cidade, que é uma cidade que administra, compartilha, né, a administração de La Défense junto com Paris e mais 2 cidades. Bem, esse foi nosso percurso de bike. Bem, terminamos aqui nosso vídeo. Muito obrigado de ficar até o final. Esse é um vídeo introdutório, um vídeo piloto, um vídeo teste. Bem, espero que os próximos serão melhor editados e melhor roteirizados. Quem sabe a gente chega aí no nível Átila e Yamarino. Mas por enquanto é isso aí. Não tem referência, não tem nada. Quem quiser é só me chamar que eu passo as referências aqui, tá bom? Muito obrigado, tchau, tchau.